o antagonista nas eleições 2024. Tem vinheta, tem informações quentíssimas sobre eleições de 2024. E saiu hoje pela manhã a pesquisa Atlas Intel, apontando que o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, subiu 8 pontos, quer dizer, mais de 8 pontos percentuais, e encostou em Guilherme Boulos, do PSOL. De acordo com o levantamento, o deputado federal de esquerda oscilou negativamente, dentro da margem de erro, em relação à sondagem realizada em 20 de agosto, indo de 29% para 28%. Já o ex-coach subiu de 16% para 24% e se isolou na segunda posição. Boa, Matheus, está aí o quadro com a evolução da pesquisa Atlas Intel. Marçal ultrapassou, com esse rendimento, ele ultrapassou o atual prefeito Ricardo Nunes, que caiu de 22% para 20%. De acordo com essa pesquisa aí, o Nunes correria risco de não chegar ao segundo turno. Na sequência vem Tabata Amaral, na quarta posição, e Datena na quinta posição. Datena saiu de 10% para 7%. A pesquisa foi realizada com 2.200 eleitores e está registrada no TCE com a sigla SP 01125/2024. Traz para cá, Matheus, porque, só para a gente falar rapidamente sobre essa pesquisa, meu caro Rodolfo Borges, porque o grande ponto é o seguinte dessa pesquisa, Deu para perceber, não sei se você concorda com a minha tese, mas deu para perceber claramente que dessa vez esses números apontam que o Pablo Marçal, segundo o Instituto Atlas Intel, ele roubou voto não só da direita, como ele também já roubou voto de gente da esquerda. Eu estava fazendo aqui meus cálculos aqui, com base nessas variações dos números, o Marçal, pelo menos de forma muito, olhando os números de forma global, me parece, ele tomou voto principalmente do Datena, principalmente do Nunes, mas ele também já fisgou ali uns votinhos, tanto da Tabata Amaral quanto do Guilherme Boulos, que tiveram suas variações para baixo, nesse último levantamento. Então, me parece que, e agora é um cenário, lógico, hoje ainda vai sair Quest, que é a pesquisa, para poder se mensurar também esse fenômeno Marçal, e a Quest acho que ela vai dar um elemento mais concreto, até de uma perspectiva de segundo turno, A Atlas Intel, ela tem uma metodologia um pouco diferente em relação às outras, Rodolfo? Então ela nós já alertávamos isso, que na pesquisa anterior ela apontava o Boulos muito à frente, em relação ao Pablo Marçal, mas me parece que ali você tem um cenário, pelo menos pela Atlas Intel, um cenário de segundo turno muito claro, entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Se você for pegar os números, isso de todas as pesquisas, Datafolha, Paraná Pesquisas, Quest e Atlas Intel, eles são parecidos, Então, todos eles estão mais ou menos, eu digo todos eles, os três principais candidatos, com 20 e tantos % de intenção de voto. A Datafolha da semana passada, e amanhã a gente vai ter uma outra pesquisa Datafolha, ela indicava na semana passada uma estabilidade na corrida, Aí é aquilo, foram feitas mais pesquisas Datafolha nesses últimos dias do que Atlas Intel. A Atlas Intel é 3 semanas a última, Então, assim, o que a gente destacou que o Atlas Intel está demonstrando ainda a subida do Marçal. A última Datafolha não mostrava estabilidade, que ele estava ali, tinha chegado mais ou menos onde a Atlas Intel está mostrando agora, Agora, o que a gente faz, e aí o interessante de analisar todas as pesquisas, elas têm números um pouco diferentes, mas a gente pega o que cada uma indica. Então, a Atlas Intel indica que o Marçal segue subindo, e aí tem essa indicação de oscilação para baixo dos dois principais concorrentes. E aí tem dois dados interessantes aí, Wilson, para além desse geral, do cenário geral, que é o Marçal, num possível segundo turno com o Boulos, e a gente destacou isso lá no site, lá do Antagonista, quem que tiver mais curiosidade para saber dos detalhes é o antagonista.com.br. O Marçal tá em empate técnico com o Boulos no segundo turno, já estava, só que antes era 3 pontos percentuais de diferença para o Boulos, de vantagem, era 38 a 35, agora tá 44 Boulos, 43 Marçal. E esse é o argumento hoje, por exemplo, do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para pedir voto para o Nunes. Olha, no segundo turno, o Boulos é mais forte que o Marçal. Segundo a Atlas Intel, está diminuindo.
Outro dado relevante que não tinha aparecido até agora em pesquisa, a Atlas Intel está indicando que a rejeição ao Marçal caiu nas últimas 3 semanas. E de que a do Boulos continua subindo. Na última Paraná Pesquisas, a gente chamou a atenção para isso também, a rejeição tanto do Boulos quanto do Marçal estava subindo. Eram os dois principais e continuam sendo os dois principais rejeitados. Só que essa Atlas Intel destacou agora esse movimento em que o Marçal estava subindo, rejeição, e agora caiu. Então, assim, é também outro dado muito interessante para essa dinâmica em que a gente tenta entender o que está acontecendo na corrida, né? Porque aí a gente precisa entender para que você, né, você que me acompanha, você que nos acompanha aqui, é o antagonista, só para a gente, momento didático, né, momento de escolinha do professor Wilson. Segundo turno é uma disputa muito de rejeição. Então, esse número é importante. Por quê? Porque é o seguinte, se você tiver um candidato com uma rejeição maior do que a outra, a tendência é que esse candidato perca a eleição. Então, uma preocupação da campanha do Pablo Marçal era justamente com o seu índice de rejeição. Se ele consegue neutralizar a sua rejeição ao patamar de Guilherme Boulos, ele parte, sem dúvida nenhuma, para ser um candidato competitivo em um segundo turno. Justamente no momento, e aí como você falou, né, Rodolfo, o Ricardo Nunes ele explorava esse flanco. Olha, se for um segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, quem ganha é Boulos. Mas essa pesquisa já dá um indicativo de que se for ali, se os dois tiverem o mesmo percentual de rejeição, aí o Pablo Marçal ele já tem uma pequena vantagem em relação ao candidato do PSOL.